Muito bem, estamos de volta com o nosso ponto e contraponto, hoje conversando com o deputado federal Arthur Lira, do Progressistas. No bloco anterior, quando eu encerrava, deputado, eu falava da intenção em conversar sobre política nacional local e vamos primeiro com a local. Vamos falar da organização do Progressistas aqui em Alagoas para as próximas eleições que se aproximam já. É muito importante essa pergunta para que a gente possa fazer, Lucas, uma prestação de contas, não é? O Progressistas em Alagoas, do senador, ex-senador Benedito Lira, do deputado Arthur Lira, de vários deputados estaduais, de 2 dezenas, quase 3 dezenas de prefeitos filiados, ele tem uma importância muito forte no cenário político alagoano. Nós sempre fizemos aqui uma situação de oposição ao governo do Estado, mas nunca descemos a críticas pessoais, aquela política mesquinha, não. É fazendo o governo de um lado e nós fazendo do outro, não é? Então, se você vê aí o que o Progressistas trouxe no mandato do senador Benedito e nos meus, em Brasília, em habitações para o estado de Alagoas, são mais de 30 mil casas em Maceió e no estado de Alagoas, saneamento, água, adutoras, incentivos aos pequenos produtores, com máquinas agrícolas, patrulhas mecânicas, enfim, uma infinidade de serviços. Eu, enquanto fui presidente, por exemplo, da Comissão Mista de Orçamento no ano de 16, junto com o senador Eduardo Braga, nós criamos o custeio da saúde. O problema da saúde dos prefeitos é manter a máquina. Ela é muito pesada, Programa de Saúde da Família, UBS, PSF, UPA e papapá. Então, isso tudo causa um custo para o município e ele precisava custear, porque ele não estava aguentando pagar as folhas. Então, o custeio da saúde já vem aí há uns 3, 4 anos em Alagoas, o que deu um desafogo para os municípios, porque sobra dinheiro para eles fazerem investimentos em outras áreas. Então, nesse aspecto, o Progressistas é muito forte. Tem muito serviço prestado em Alagoas. Nós deveremos, nessas eleições, termos aí em torno de 65 candidatos a prefeitos, entre reeleição e eleição. Em Maceió, nós teremos candidato a prefeito. Aqui em Maceió, por exemplo, quando você fala em VLT, foi o Progressistas. Quando você fala nas habitações, todos os conjuntos, foi na gestão do Progressistas, desde a época do prefeito Cícero Almeida até agora Rui Palmeira. Quando você trata em questões de saneamento, quando você trata em questões de mobilidade, quando você trata em todas as questões que envolvam custeio de saúde, todos nós estamos muito presentes. Então, é chegada a hora, é chegado o momento de que o partido possa participar muito fortemente da disputa das 2 cidades maiores do estado de Alagoas, né, tanto Maceió quanto Arapiraca, e fazer também uma representação muito forte de prefeitos aí nessas eleições de 2020. Toda eleição, a matemática, ela rola pesadamente. É um soma daqui, tira dali. Opa, essa conta não fechou. Pelos números do Progressistas, e vamos falar dessas 2 principais cidades citadas pelo senhor. O partido, já pelas contas feitas, espera em Maceió fazer quantos vereadores e lá em Arapiraca também? Como é que está? Vocês já fizeram essas contas? A chapa do Progressistas em Maceió, e nós vamos viver uma outra realidade. Sim, sem né? dúvidas. Esse ano nós não temos coligação. Os partidos eles têm que se fortalecer, né? Haverá uma diminuição já sensível de partidos no Brasil e é importante que aconteça. Você não tem como conviver numa constituição parlamentarista, com um sistema presidencialista, com 34 partidos com representação no Congresso. Então é impossível para o presidente tomar conta disso, é impossível para a gente articular tanta coisa nesse sentido. Então é importante que esse número diminua, muitas siglas vão se fundir, e a gente vai fazer. Então, o Progressistas, ele é, como eu disse, está preparado, tem quadros. Se nós tivéssemos hoje possibilidade de migração, eu acredito que mais uns 4 ou 5 deputados estaduais viriam para o Progressistas. Nós deveremos fazer aqui em Maceió de 3 a 4 vereadores, né? Temos vereadores aí historicamente muito bem votados, uma chapa renovada, um candidato a prefeito jovem, né? Que por 2 eleições muito bem votado em Maceió. Eu fui, assim para fazer referência, vereador junto com o pai do Davi Davino Filho, o Davi Davino, foi vereador comigo em 92 e continua ainda com mandato até hoje. Então não é à toa, são serviços e anos prestados à população de Maceió. Em Arapiraca nós temos o Tarcísio Freire, um deputado estadual combativo, numa chapa também bem feita proporcionalmente. A gente pode fazer em Arapiraca 3 vereadores, só o Partido Progressista, fora toda uma composição que aqui no estado envolve o PSL, que também
é aliado nosso, envolve Solidariedade, o PRB. Então, nós temos um leque de alianças para esses municípios que vão influir. Mas, com relação ao nosso partido, eu penso que 4 vereadores em Maceió e 3 em Arapiraca são uma representação bastante sensível. Maceió já tem pelo menos aí 12 nomes lançados como pretensos candidatos a prefeito. E o nome citado pelo senhor, do seu partido, o Davi Davino Filho, é um dos que se apresentam na linha de frente. O senhor acredita que no decorrer dos dias daqui para lá, isso ainda vai se solidificar mais ainda, deputado? Eu acredito muito que a gente vive numa diferença muito grande entre a vida real e a virtual hoje na política, não é? As redes sociais elas têm uma velocidade muito maior. Não é? Ela chega com informação muito mais rápida, ela se dissemina mais rápido. Mas às vezes quando você coa aquilo ali, quando você peneira aquilo ali, aquilo vira pó. Não é realidade, não é verdade, é fake news ou alguma notícia borboleteada aí com muita rapidez. Então, nós, nessa eleição, eu acredito que ela, por essa característica de mostrar cada partido o que fez e não uma coalizão de partidos, então cada partido vai ter o seu tempo e a sua oportunidade de dizer o que fez, o que produziu e o que vai produzir. E não adianta, se você nunca fez nada, dizer que vai fazer, porque você não vai ter credibilidade. Você vai ter que mostrar um histórico de realização, um histórico de ação, um lastro de trabalho, e aí vender, mostrar para a população que aquilo ali vai perdurar, vai melhorar, vai aumentar. Isso. Então, nesse sentido, eu acho que o nosso partido, ele tem, como eu disse aqui, uma base de serviços prestados ao município de Maceió, que muitas vezes foi ofuscado pela mídia e pela propaganda institucional dos prefeitos, lógico. A gente está ali agregado, nós não somos o partido que está dirigindo, mas eu tenho certeza absoluta que tanto o prefeito Rui como o nosso parceiro, como na época o Cícero Almeida, sabem da importância do Progressistas, principalmente para a habitação e locomoção de transportes públicos em Maceió, por exemplo. Deputado, uma outra eleição muitíssimo importante é a de presidente da Câmara dos Deputados. O homem, na eleição de 2022, que estiver sentado naquela cadeira, vai ter um papel fundamental nesse cenário. E o seu nome, nacionalmente, é um dos nomes mais fortes. Mas há quem diga também que o senhor deu uma queimada na largada com a história do bloco chamado Centrão, com a saída do DEM e do MDB. Como é que o senhor analisa isso? O senhor considera realmente que queimou a largada ou de forma alguma? Opa, peraí, Lauro, tem nada a ver de queimar a largada, estou num páreo e vou para lá. Bom, então é importante que a gente aproveite esse espaço aqui para que a gente possa esclarecer o que a gente já faz todo dia lá em Brasília. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós, partidos de centro, do MDB ao Progressistas, ao PL, ao PRB, ao PSD, ao DEM, ao PSDB e aos partidos como PTB, PROS, Avante, Solidariedade, Patriota, PSC e assim sucessivamente, nós temos um papel muito importante na equalização das matérias, na votação das matérias, no equilíbrio para o Brasil. Então, às vezes a gente é centrão, às vezes a gente é centro, dependendo de quem faça. Então, quando nós nos aproximamos com a garantia de dar estabilidade ao presidente Bolsonaro, ao seu projeto, ao presidente que governa o Brasil, nós saímos de partido de centro que aprovou a Previdência Trabalhista para ser centrão. Quando, na realidade, o ano de 2019, nós votamos em 92% das matérias a favor do governo sem ter nenhum cargo, sem ter nenhum espaço. Então, é importante que se diga, não houve saída de MDB, nem de DEM, de bloco. Não, o que havia e há é que todo ano a gente, na segunda quinzena de fevereiro, faz um bloco para confirmar os nomes da Comissão Mista de Orçamento. E elas são de 15 de fevereiro a 29 de fevereiro. Depois todos os partidos se separam, porque precisam de atuação no plenário. Isso é normal, é natural? É normal, é natural. Esse ano não aconteceu por quê? Porque pela pandemia, eu, como era o líder, eu assinava, valia por 200 e tantas assinaturas, e aí agilizava a votação e a tramitação das matérias. Mas o PSL, o PSDB, o PRB, o PSC e o Solidariedade já tinham saído lá em março. Só que o DEM e o MDB, por outras questões, saíram fazendo voo de galinha, colocando ovo e fazendo barulho, mas sem nenhum tipo de efeito prático.
Deputado, muito obrigado por ter vindo hoje aqui conversar conosco no Ponto e Contraponto. Desejo sorte em todos os caminhos trilhados, tá? Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de aqui esclarecer alguns assuntos. Perfeito. Um abraço, senhor. Tenha uma boa semana. Uma boa semana para você também que está em casa. A gente encerra o Ponto e Contraponto de hoje, agradecendo ao nosso parceiro comercial Fabricato Móveis. Próximo sábado estaremos juntos de novo aqui no Ponto e Contraponto. Tchau, tchau e até lá.